Sejam fortes as pessoas de bem. Ao observarmos o mundo atual, veremos o crescimento excessivo de pessoas más, consequentemente, a opressão que elas exercem e o sofrimento que causam às pessoas de bem são fatos que todos já conhecem. Vou esclarecer a causa fundamental dessa situação. De fato, desde os tempos antigos, as pessoas de bem são geralmente consideradas fracas e as más fortes. Como resultado, as más tornam-se cada vez mais dominadoras. Antigamente, pela falta de leis e de órgãos de segurança, os indivíduos bons não podiam se opor à violência dos malfeitores e acabavam resignando-se. Entre os civis, os mais fortes e arrojados sobrepunham-se aos demais. Na história e nas lendas japonesas, há inúmeros exemplos de samurais malvados que abusavam do poder da espada, e os civis, por medo, nada podiam fazer contra eles. Havia, portanto, uma enorme diferença entre aquela época e a nossa sociedade atual. Realmente, após a restauração Meiji, o Japão adentrou a era do florescimento da civilização e desde então até os dias de hoje ocorreu o aperfeiçoamento paulatino das leis e a sociedade em geral tende a ser contra a violência. Infelizmente, a sociedade do Japão ainda não conseguiu exterminá-la por completo. Até o término da Segunda Guerra Mundial, em algumas ocasiões, o militarismo e os grupos ativistas de direita chegaram a adotar um pouco de violência como recurso valioso transmitido às gerações. Após a guerra, sem o militarismo e com a repressão à direita, a sociedade se tornou mais pacífica. Contudo, nos últimos tempos, os malfeitores passaram a usar de forma extremamente astuta outros meios, sem ser o da violência. Evidentemente, eles atormentam os bons, objetivando o dinheiro. Qual seria o meio utilizado por eles? A intimidação por vias legais, e com isso escapam sutilmente da lei. Exemplos disso são os casos típicos de extorsão e de exploração divulgados com frequência no nosso jornal e ainda os processos judiciais que não chegamos a publicar. Nesses casos, evidentemente, fazendo mau uso da lei por meio de mentiras e falsidades, tais infratores objetivam satisfazer os próprios desejos. É um fato realmente lamentável, pois eles são geralmente pessoas que ocupam uma posição social acima da média. Isso se evidencia observando-se as sucessivas ações judiciais que estou enfrentando há mais de 10 anos. Desde antigamente venho defendendo firmemente um princípio: os bons não devem se deixar vencer pelos maus. O verdadeiro bem é aquele que consegue ser mais forte do que o mal. Pelo fato de as pessoas boas perderem para as más, é que estas se vangloriam, constituindo a maior causa de não se conseguir exterminar o mal social completamente. Neste caso, a maioria pertence à classe acima da média. Portanto, trata-se de criminosos intelectuais. No caso de a pessoa boa ser atormentada pela pessoa malévola, a primeira conhece seu direito de processar ou de confrontar a segunda, temendo represálias e as despesas processuais caso recorresse à justiça. Depois de ponderar a respeito, acha que dá muito trabalho e acaba desistindo. Geralmente sou processado porque acham que, por ser um homem de bem, eu me resignaria sem a maior resistência e com certa facilidade. Todavia, conforme disse há pouco, baseado no meu princípio de lutar até o fim e sair vitorioso, sem deixar que os maus vençam, na maioria das vezes o desfecho da ação judicial é muito demorado. Até hoje, o processo mais longo já dura 11 anos. Também o fato da não extinção dos chefões e dos escândalos dos funcionários do alto escalão do governo constituem realidades de que todos têm conhecimento. Expus vários exemplos, mas em resumo, a causa do mal social está na fragilidade das pessoas de bem. Assim sendo, os bons, que são fracos, não são verdadeiramente bons. Na realidade, não têm coragem. Trata-se de indivíduos bons, mas passivos, ou seja, não se insurgem contra os maus.
Embora aumente o número de pessoas boas dessa natureza, talvez elas o sejam por não terem coragem de praticar o mal. Logo, não passam de um tipo de covarde que permite o alastramento do mal, desejando apenas a própria segurança. Se os maus chegassem a se convencer que jamais conseguiriam derrotar os bons, por serem esses muito fortes, e permanecessem maus, seus esforços seriam vãos. A melhor forma seria deixar de ser malévolos e passar a fazer parte do grupo dos bons. Assim, certamente, o mal social decresceria e teríamos um mundo mais agradável e feliz de se viver. Esta teoria de nada adiantará se o esforço se limitar a um indivíduo. Então, qual seria o procedimento correto? O recurso seria fundar, primeiramente, uma sólida associação de pessoas de bem, denominando-a Associação pela Extinção do Mal. Sugiro planos desse tipo por considerá-los excelentes medidas para a reforma social. Coletânea Série de Kahn, volume 12, em 30 de janeiro de 1950.